Olá, meus amores, tudo bem? Boa noite. Olá, olá, tudo bem? Vamos então começar aqui. Vou dar um tempinho de ligar, ver se entra alguém. Esqueci de colocar aqui no Instagram, vou colocar agora. Olá, boa noite, boa noite. Vamos começar então hoje o segundo encontro para leitura do livro Codependência Nunca Mais. A gente começou na última quinta-feira, lemos nem o epílogo todo, né? É um livro que fala sobre codependência emocional e sobre relacionamentos abusivos. E a gente vai ver aqui hoje como é que a codependência ela influencia, né, nas nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente nas nossas relações. Então, a proposta é que a gente possa, ao longo aí de um tempo, eu não calculei ainda muito bem qual é, mas que a gente possa ir juntos, caminhando por esse livro, né, entrando por esse livro. Ele traz muito conteúdo, assim, bem fundamental para a gente entender a forma como a gente se comporta, que nos conecta com os abusos, né, com os relacionamentos abusivos. E lá no finalzinho, ele começa a falar dos sintomas específicos da codependência, que na verdade são os sintomas específicos que fazem com que a gente se mantenha nesse verdadeiro ciclo de abuso. Quando a gente entra de um relacionamento abusivo, vai para outro relacionamento abusivo, né, e cria situações onde esses abusos se perpetuam na nossa vida, tá? Então, vamos esperar dar aí 9 horas, falta um minutinho. Tem a Barbarinha aqui no Instagram me acompanhando. E no Facebook chegou alguém também. Eu nunca sei como é que eu vejo a pessoa que tá no Facebook. Eu acho que eu só sei quem é se ela der um olazinho para mim ali, né? Mas não tem problema, a gente começa assim e quem quiser vai chegando aí ao longo do caminho, tá bom? Então, na semana passada, a gente leu até a página 15, ainda no epílogo, e hoje ela começa falando o seguinte, né, a partir do ponto que a gente parou, que a mudança mais importante na minha vida foi a perda do meu filho Shane. Talvez vocês tenham lido ou ouvido falar sobre isso. Em fevereiro de 91, 3 dias depois do seu 12º aniversário, meu querido Shane, tão ligado à minha vida e ao meu trabalho, morreu de repente num acidente de esqui nas montanhas Afton Alps. E aí o que ela fala? Oi, a Karina entrou também, que bom, bem-vinda. E ela fala, então, nesse epílogo que ela fez especialmente para a edição de aniversário do. Desculpa, gente, eu tô falando epílogo, mas é prefácio, viu? Ela fez para a edição de aniversário do livro Codependência Nunca Mais, que ela tá, então, nesse momento da vida, aprendendo bastante sobre vida e morte. E aí ela diz assim: cresci e mudei. Vi meus amigos crescerem e mudarem. Muitos de vocês me escreveram sobre crescimento e mudança. Ainda luto com sentimentos em confiar em meu processo, meu caminho e meu poder superior. Às vezes ainda sinto medo. Às vezes esqueço-me e tento controlar tudo. Posso tornar-me obsessiva se não me segurar. Oi, Karina. Oi, Isa. Bem-vindas, meninas. Obrigada por vocês estarem aí. Então, o que que a Melody está contando pra gente? Ela está contando que a codependência, a recuperação da codependência, não é um caminho reto, né? Que muitas das vezes a gente faz esse percurso numa espiral.
E é uma espiral que passa, às vezes, por diversas situações da nossa vida, e a gente vai aprendendo e reconhecendo quem a gente é de verdade por camadas, né? Por quanto mais a gente entra nesses lugares, nesses aspectos da nossa vida. Então, às vezes, ela ainda se pega com medo, às vezes ela ainda se pega tentando controlar as coisas, né? E às vezes ela se vê obsessiva, uma forma impulsiva que ela não consegue se segurar. É normal, é um caminho normal, porque na jornada de recuperação da codependência, a gente, na verdade, mergulha com quem a gente é de verdade. Então, é também, ao mesmo tempo, um caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Estou na página 15, Isa. Agora na 16. Então, é uma jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e, na verdade, realmente é um processo infinito, esse processo, né? A recuperação da codependência, eu acredito que ela tenha, assim, um estágio, e eu vivi isso, posso falar realmente por experiência, que ela é muito transformadora, sabe? É quando você larga o sofrimento e você faz a escolha por você mesma. Isso faz com que a sua vida transforme já, assim, sem brincadeira, sem exagero, 180 graus. E o resto é ajuste, né? Infinito, é verdade. O resto é ajuste. Então, ela continua aqui, olha. Algumas coisas não mudaram, pelo menos não muito. Ainda me recuso a ser uma especialista, porque na outra leitura da semana passada, a gente viu que ela fala de um lugar que não é de especialista, do lugar de uma pessoa que vivenciou a codependência, né? Então, é um lugar, assim, que eu considero bem especial. E por isso que eu escolhi a Melody para a gente falar aqui sobre a codependência. Ainda me recuso a ser uma especialista e permanentemente recuso o título de guru, porque ela sabe como que essa identificação de um guru, de um mestre externo, ele acaba tirando o nosso poder pessoal. Então, ela diz aqui poder superior. Quem é esse poder superior, né? É o poder que ela própria encontra dentro dela. É o poder que ela acessa dentro dela e que conecta com alguma coisa maior, com alguma coisa muito maior do que a gente, uma consciência maior, para que ela possa se sentir, além de empoderada, também pertencendo, né? Essa forma que ela se conecta ao poder dela traz também pertencimento para a gente. E é um processo bem importante, assim, da nossa recuperação. E a Karina está falando, né, que só quem viveu a codependência sabe. E é verdade, assim. Muitos terapeutas, psicólogos têm dificuldade de acessar o que é a codependência, porque realmente é uma vivência tão complexa, tão profunda, tão perturbadora, que dá para compreender que quem não viveu não consiga saber de verdade, né? Precisa estudar e precisa vivenciar com outras pessoas para se apropriar da experiência das outras pessoas. Então, a Cristiane chegou aí também, a Lídia. A Isa está perguntando como não passar isso para os nossos filhos. E a gente pode combinar, então, uma outra live sobre isso, tá? Mas hoje eu vou falar aqui especialmente dessa leitura do livro. Então, ela diz que recusa o título de guru e ainda está disposta a lhe dizer o que vê e o que acredita, né? Ainda assim, mesmo não sendo uma guru, ela se permite dar a opinião dela e a gente agradece bastante. Então, outras coisas, embora pareçam não ter mudado, mudam constantemente. E aí eu grifei aqui, né? Nossa consciência como indivíduos e como uma sociedade foi despertada. Descobrimos que as mulheres têm almas e que os homens têm sentimentos. Mas as mulheres têm sentimentos também, viu? As mulheres têm sentimentos, os homens têm sentimentos, nós todos temos alma e tudo isso nos conecta com esse poder superior, com essa sabedoria superior. A gente só precisa tirar, assim, limpar o nosso canalzinho que conecta com essa sabedoria superior, mas essa sabedoria, ela já é parte da gente, tá? E ela fala também, me aprofundei muito mais no meu processo de cura do que eu imaginava. E isso é fundamental. A pessoa que de verdade se compromete com a recuperação da codependência é uma pessoa que vai se comprometer com esse mergulho interno. Porque é como se fosse a mesma coisa. A recuperação é um mergulho interno, sabe? É bem importante.
Então, não sei quanto meus livros contribuíram para o despertar dessa consciência, e nem o quanto o despertar da consciência contribuiu para os meus livros, mas sou grata por participar do que está acontecendo. Sinto-me honrada por fazer parte de um movimento influenciado por pessoas, e ela diz vários nomes em inglês que a gente não vai conhecer, eu não conheço, né? E ela cita em especial que foi liderada por pessoas como você, os leitores, os verdadeiros heróis, que fazem silenciosa e profundamente seu trabalho próprio de cura e transmitem sua mensagem a outros, principalmente através de exemplos. E aí, assim, só para... Oi, Sandra! E aí, só para trazer aqui uma questão que a Isa perguntou sobre a recuperação dos nossos filhos, né? Como é que a gente não passa a codependência ou como é que a gente ajuda os nossos filhos que já foram impactados pela codependência, e é através do nosso próprio exemplo. Então, não tem como a gente curar a outra pessoa, isso é um sintoma codependente, né? A gente precisa curar a nós mesmos, e através de nós mesmos a gente percebe a mudança em todo mundo que está à nossa volta. E quem vem através da gente se beneficia muito disso, tá? Que são os nossos filhos. E a Karina está dizendo aqui que a codependência está me ensinando o que é o poder superior. Sempre personifiquei e hoje vejo de outra forma. Bom, não entendi muito bem o que ela disse, mas é bem isso mesmo, sabe? A codependência ensina. Eu, inclusive, tenho, assim, não vou dizer orgulho, não chega a ser um orgulho, mas eu agradeço muito por ter me tornado codependente, porque me deu uma visão, assim, tão ampla de todas as dores que eu pude agora entender muito bem as outras pessoas, e eu acho que o meu trabalho melhorou muito quando eu tomei mesmo, aceitei a minha codependência. Quando eu parei de brigar com a minha codependência, personifiquei, isso aí, verdade, é isso. Porque quando Deus é alguma coisa muito fora, muito inalcançável, a gente fica com dificuldade de se apropriar da força de Deus, né? E quando a gente personifica esse poder superior, a gente se incorpora dele. E eu acho que essa que é a mágica. Então, como eu ia dizendo, a codependência é, na verdade, uma bênção. A gente só precisa enxergar esse lugar onde a gente pode se sentir realmente fortalecida por ela. Olá, Andressa Black, minha cabeleireira aqui cortando meu cabelito lindo. Olha quem tá ali, que linda. Obrigada por você estar aí. Então, minha gente, vamos lá. Sinto-me honrada por fazer parte. Já falei isso, tô louca pessoa. Então, fomos agora para a página 17. Conheci muitos leitores em minhas viagens pelo país inteiro. Alguns de vocês me escreveram. Obrigada pelo amor, pelo apoio, pela compaixão que demonstraram, não somente através dos anos, mas durante os duros e sofridos meses após a morte de Shannon, em 91, que é o filho dela. E muitos de vocês me escreveram dizendo o quanto eu os ajudei. Bem, vocês me ajudaram e emocionaram também. E, gente, isso é muita verdade, sabe? Como que a gente se cura, se recupera, assim, se toma de novo, compartilhando a experiência da gente, sabe? É muito bom. É importante. A gente não precisa falar diretamente da codependência, mas eu digo compartilhar no sentido de a gente poder até se colocar com o outro de uma forma diferente, né? Se conectando de verdade, assim, sem precisar controlar o sentimento do outro, sabe? Isso é tudo muito lindo. A Samira acabou de chegar. Obrigada, Samira. Samira, né? Sami Coral. Acho que é a Samira. Me confirma se é a Samira, por favor. E aí ela está dizendo que uma mulher escreveu recentemente dizendo que havia lido todos os livros e que estava se recuperando da codependência havia anos. Mas desejo aprender mais, dizia ela. Quero me aprofundar em minha codependência. Por favor, escreva mais. E isso aqui que ela fala é muito importante porque é um ponto de virada na codependência. Prestem atenção nisso que ela vai dizer. Talvez não precisemos nos aprofundar em nossa codependência. Podemos, ao invés disso, seguir adiante em nossos destinos. Podemos lembrar-nos e praticar tudo o que aprendemos sobre vícios, codependência e abusos. Com compaixão e limites, precisamos nos comprometer totalmente a amar a Deus, a nós mesmos e aos outros. Precisamos nos comprometer totalmente a confiar em Deus, em nós mesmos e no nosso processo.
E por que que eu acho isso bem importante? Porque eu vejo que um ponto de virada, assim, no processo de recuperação da codependência é quando a gente aceita, né, todo o contexto que a gente acabou se colocando e que acabou rodeando a gente, e é um momento bem difícil. E o segundo momento bem difícil é quando a gente aceita de verdade que chega disso, sabe? E ao invés de mergulhar na codependência, que é como se a gente aprendesse a ser codependente com refinamento, sabe? Não se trata disso. Se trata abandonar, porque a codependência ela tem um quê de vitimismo, que é difícil de reconhecer. E talvez eu esteja até sendo dura falando isso para vocês. Mas quando a gente começar a desenvolver mais os papos aqui e entrar no livro, vocês vão se perceber disso que eu estou falando. Então, se aprofundar e ficar especialista na codependência é como se a gente aprendesse a manipular melhor, a controlar melhor, sabe? E o mais interessante é a gente aceitar que precisa de ajuda para se recuperar e seguir para o nosso destino. Porque a vida é muito maior do que a codependência. A gente não é a codependência. Oi, Fernanda, que bom que você está aí, obrigada. Então, quando a gente vê que tem uma vida lá adiante, a gente ganha motivação para ir. Enquanto a gente mergulha na codependência, parece que a gente ganha uma cola para ficar, sabe? E não é aqui que a gente vai se recuperar, é indo para a vida, né? Voltando para a vida. Eu ontem estava até pensando, oi, Fernanda. Eu ontem estava até pensando em como é que a gente pode um dia também falar sobre a jornada do herói e a codependência. Não sei se vocês já ouviram falar na jornada do herói, né? Eu não vou abrir isso não, senão a gente vai falar de outro assunto, tá? Mas depois eu posso falar um pouquinho da jornada do herói, é bem interessante. Então, estaremos prontos para o próximo passo. Estamos na hora certa, estamos onde devemos estar. Podemos ser confiáveis e Deus também pode ser. A libertação e a gratidão ainda funcionam. Mantenha a cabeça erguida e o coração aberto. E vamos ver o que vem a seguir. Feliz aniversário, codependência nunca mais. Melody Beat. Então é isso, a gente acabou aqui de ler o prefácio. Eu estava falando algum outro nome que eu não sei qual é, mas eu já corrigi. Olha, tá chegando ali a Fabricato Suculentas, a Juliana Santos, bem-vindas meninas, obrigada. E agora a gente entra na introdução, então, na página 19. E aí ela conta um pouquinho como foi o primeiro contato dela da codependência. Então, o meu primeiro contato com codependência aconteceu no começo dos anos 90. Foi antes das pessoas atormentadas pelos comportamentos de outras serem chamadas de codependentes. Então, aqui a gente vê a primeira definição. Depois eu falo sobre a jornada do herói. Eu sou bocuda, né? O que eu tenho que falar de uma coisa para tirar aqui a atenção da gente? Oi, Ingrid, tudo bem? Vamos voltar para o livro e eu conto o que é a jornada do herói depois. Então, o meu primeiro contato foi antes das pessoas atormentadas pelo comportamento de outras serem chamadas de codependentes. E era isso que eu estava dizendo, né, minha gente? Que ela diz aqui a primeira definição do que ela acredita que seja codependência. Pessoas atormentadas pelo comportamento de outras pessoas. Vocês entendem isso quando eu falo? Nós, codependentes, temos um olhar extremamente atento para o outro, a ponto de sermos afetados pelo comportamento do outro, de sermos atormentados pelo comportamento do outro. E antes das pessoas serem viciadas em álcool e em outras drogas, serem identificadas como codependentes, como dependentes químicos, não codependentes, tá? Dependentes químicos. Embora não soubesse o que era codependente, eu geralmente sabia quem eles eram. Como uma alcoólica e viciada, é a história da Melody, ela foi alcoólica e foi viciada, eu tempestuosamente passei a vida ajudando a criar outros codependentes. E isso é uma verdade. Sabe aquela brincadeirinha de um elefante incomoda muita gente? Então, a gente pode criar aqui um lema novo pra gente, uma historinha nova, que é assim, ó. Um codependente incomoda muita gente. E um codependente é capaz de gerar muitos mais. Onde tem um codependente, né? Se ele não cuida e não vai se recuperar, ele acaba gerando outros codependentes. Oi, Mary!
Que bom que você tá aí. Exatamente, queremos ver ele bem de perto, a ponto de querer controlar o que ele faz, e isso enlouquece a gente. Isso deixa a gente totalmente surtada, né? Vamos voltar aqui. Então, ela disse que passou a vida ajudando a criar outros codependentes. E, infelizmente, nós provavelmente também fizemos isso, também ajudamos a fazer isso. Eu achava que codependentes eram um aborrecimento necessário. E esse é um jeito bem curioso de falar de nós, né? Eles eram hostis, ou seja, nós codependentes, hostis, controladores, manipuladores, indiretos, causadores de culpa, de comunicação difícil, geralmente desagradáveis, às vezes simplesmente detestáveis, e um estorvo à minha compulsão de ficar drogada. E aí, gente, a gente também é compulsiva, não sei se vocês sabem, né? Essa necessidade de cuidar do outro, viciados em controlar, exatamente, né? Você, Karina e eu e todos os codependentes que estamos aqui tentando nos recuperar. Então, ela diz que os codependentes eram um estorvo à minha compulsão de ficar drogada, né? Como se a gente não pudesse permitir que o outro sofresse. Que o sofrimento do outro incomoda a gente a ponto da gente querer cessar o sofrimento do outro, né? Isso é muito louco. Incomoda saber que sou e tento ser manipuladora. Incomoda, eu sei. A mim também incomoda. Oi, Aninha, chegou. Muito bem, que bom que você chegou a tempo. Ser controladora e ser manipuladora incomoda sim, é verdade. Mas não precisem se sentir culpadas. A Isa acabou de dizer ali, culpa, não se sinta culpada porque você não sabia. Você manipulava e você controlava sem saber. Então vai ser bem legal quando a gente entrar aqui no sintomas, porque a gente vai poder falar exatamente de tudo isso, como que a codependência se manifesta, tá bom? E vamos ver onde que eu parei, porque eu tenho que botar o dedinho para eu me desligar. Embora não soubesse, tá, já li isso, comunicação difícil, né, na compulsão de ficar drogada. Então ela diz aqui, eles gritavam, berravam, escondiam minhas pílulas, faziam cara feia, jogavam fora minhas bebidas, tentavam impedir que eu conseguisse drogas, queriam saber por que eu estava fazendo isso com eles e o que estava errado comigo. Mas eles sempre estavam lá. Atenção, gente, a isso. Prontos para me... Nem consegui ler, até engasguei. Prontos para me resgatar dos desastres causados por mim mesma. Então, é isso que a gente faz. A gente faz isso muito bem. A gente... Olha isso, gente, é muito forte. Resgatar, a gente fica de prontidão para resgatar os desastres causados pelos outros. E aí, o que será que a gente faz quando a gente precisa olhar para a gente mesmo? Muitas vezes a gente nem sabe como que é, onde é que eu fico. Perde ali meio que o contorno da gente. Porque a gente está tão focado no outro, quer controlar o outro, quer ajudar o outro, quer privar que o outro passe pelo seu próprio caminho de crescimento. Né? Quem aqui consegue olhar para a codependência como uma oportunidade de crescimento? A dependência também é uma oportunidade de crescimento, desde que o outro consiga enxergar a sua própria dependência, né? E tanto a dependência quanto a codependência, a gente vai ver também mais ali na frente do livro, que a primeira etapa é um processo de negação muito forte, onde a gente se recusa a verificar, onde a gente controla e manipula. Então, Karina, por isso que se você já se sente incomodada por controlar e manipular, saiba que você já está no seu caminho de recuperação, porque a primeira parte do processo é aceitar, né? Então, gera incômodo, óbvio, quem é que quer ser taxada e rotulada de controladora e manipuladora? Ninguém, né? Eu odiei quando eu soube disso, briguei até quando eu pude, mas a verdade é que só quando eu aceitei eu pude mudar esse comportamento, e é assim que acontece com todos os comportamentos da codependência e com a dependência também, seja ela emocional, seja ela... a gente nega muito, e a negação traz muito sofrimento. Mas é uma parte a superar. Então, os codependentes da minha vida não me compreendiam. E a incompreensão era mútua. Eu mesma não compreendia nem a mim, nem a eles, diz a Melody aqui.
Meu primeiro contato profissional com codependentes aconteceu anos mais tarde, em 76. Naquela época, no Minnesota, os viciados e alcoólicos já haviam se tornado dependentes químicos. Então, vocês veem que também, né, o esclarecimento a ponto da gente dar um nome para esse comportamento é algo muito recente, né? Vem aqui de 76, que descobriram o termo dependência química. A codependência é mais recente ainda. Suas famílias e seus amigos haviam se tornado outros significantes. Era assim que eram chamados no começo. Eu me tornava uma viciada e alcoólica em recuperação. Naquela época, eu trabalhava como assistente social na área de dependência química, nessa vasta rede de instituições, programas e agências que ajudam pessoas quimicamente dependentes a ficarem boas. E é isso, eu vou comentar aqui, mas estou lendo aqui a Isa falando, ó, ficava em prontidão do meu filho e quando era criança do meu pai. Exatamente. A gente se coloca nesse lugar de prontidão, que é alerta e que gera muita ansiedade, gera muita insegurança também. A gente fica sempre esperando que o pior aconteça, né? Nossa, é uma situação bem difícil mesmo, eu sei. Agora, olha o que ela fala aqui. Eu ia fazer um comentário, eu esqueci. Que ela trabalha na área de assistência social. E aí é que eu digo que... Alguém fez um comentário aqui. E aí que eu digo que, assim, como a gente ficou tão boa, né? A gente tem uma empatia, uma capacidade empática muito grande. Muitas de nós, codependentes, acabamos entrando para algum tipo de profissão onde a gente possa exercer essa empatia de forma profissional também. Vocês já se perceberam disso? São muita quantidade de codependente que trabalha em assistência social, em terapia, em psicologia, em todo cuidado com saúde. Tem muita gente que é codependente, porque ou traços de codependência, né? Quando eu falo codependente, não necessariamente você viveu o mesmo caos que eu ou que algumas pessoas. Existem níveis de codependência e algumas pessoas apresentam apenas comportamentos codependentes ou traços codependentes. Mas, de qualquer forma, são as pessoas que mais são empáticas, aquelas que trabalham com humanas, com as outras pessoas, dando apoio, dando suporte, com salvamento, esse tipo de coisa. Como sou mulher, a maioria dos outros significantes naquela época era de mulheres. E como eu era mais nova e nenhuma das minhas companheiras de trabalho queria fazê-lo, meu chefe no centro de tratamento de Minneapolis designou-me para organizar grupos de apoio para esposas de viciados que frequentavam o programa. Então, ela vai contar aqui, não vou falar, ela vai contar. Em meu grupo, eu via pessoas que se sentiam responsáveis pelo mundo inteiro. Quem se identifica, levanta a mão aí. Níveis, traços, eu quis dizer assim, que a codependência, ela é uma situação, mas que existem pessoas que têm como se fosse uma codependência mais leve, entendeu? Por isso que eu chamei de níveis e traços. É como se alguma pessoa apresentasse algumas características codependentes e outras características mais sérias ou mais características. E aí, quanto mais a gente se identifica com os sintomas da codependência, mais a gente consegue se ver na codependência mesmo. Alguns se veem com um traço ou outro, mas não é um transtorno tão profundo quanto é na vida de quem já identificou que é codependente. Né? A Karina levantou ali a mão, que cuida de todo mundo. E aí ela diz, né, que não estava preparada para aquela tarefa. Ainda achava os codependentes hostis, controladores, manipuladores, dissimulados, causadores de culpa, de comunicação difícil e muito mais. Ai, quanta coisa legal sobre nós mesmos, né? Em meu grupo, eu via pessoas que se sentiam responsáveis pelo mundo inteiro, mas que se recusavam a ser responsáveis por dirigir e viver as próprias vidas. E olha que curioso, né? Chega a ser paradoxal. A gente cuida da vida de todo mundo, mas a vida da gente fica um caos. Por que será que a gente faz isso? Por que será que a vida da gente fica um caos? A vida da gente fica um caos justamente porque a gente se dedica a vida a cuidar da vida dos outros, né? E esse é um grande ponto também importante para a gente
fluir na recuperação da codependência. Chama desligamento emocional. A gente precisa desligar dos outros para se conectar com a gente mesmo. Faz parte do processo da recuperação. Vi pessoas que constantemente se doavam a outros, mas que não sabiam como receber. Tão eu, gente, tão eu. Falta de amor próprio, com certeza. Falta de amor próprio. Até porque quem não viveu num lar com amor, gente, vai construir amor próprio da onde, né? Só se você tivesse aprendido a ser mágico, já bebezinho. A outra ali com o olhinho assim, também, basinha. Então, é isso. É muito olhar para o outro, é muito foco externo, porque sim, a gente tem baixa autoestima. A baixa autoestima é uma característica muito forte do codependente. Vi pessoas se doarem até ficarem revoltadas, exaustas e vazias. Vi algumas se doarem até desistir. Vi, inclusive, uma mulher se doar e sofrer tanto que morreu de velhice. Gente, olha isso. Morreu de velhice, causas naturais, aos 33 anos. E sabe que é uma frase que eu falo muito sobre mim mesma? Eu digo assim, eu tenho 41, mas na verdade meu corpo deve ter uns 60. Porque é isso daqui, né? Você envelhece. Obviamente que você envelhece. Imagina você querendo viver a vida de 10 pessoas à sua volta, todos enlouquecidos e irresponsáveis, e você bancando a responsabilidade daquilo tudo nas suas costas. É como se vivesse 5 vidas em uma. Então o tempo passa mais acelerado. A gente não dorme, a gente não come. Faz sentido? A Karina colocou aqui o uau. Diz pra mim sobre o que é esse uau aí. Amores, eu cheguei nos 31 minutos. Eu queria ficar só 30. Vocês querem seguir mais um pouquinho? Eu vou acabar essa página aqui, então. Pode ser? Estou na página 21. Trabalhei com mulheres que eram especialistas em controlar tudo ao seu redor. Mas essas mesmas mulheres duvidavam de sua capacidade de cuidar de si mesmas. E aí a Karina já deu a resposta aqui no Insta, que é baixa autoestima, né? Baixa autoestima reflete em baixa autonomia, em baixa crença sobre suas habilidades, baixo conhecimento sobre suas habilidades, sobre envelhecimento. Faz sentido, não faz? Você acha que faz sentido ou acha que eu exagerei aí? Conta pra mim. Vi pessoas como zumbis, correndo de uma atividade para outra sem pensar. Vi bajuladores, mártires, estoicos, tiranos, bêbados decadentes, bêbados dependentes e, parafraseando H. Sacklers, que eu não sei quem é, em sua peça de teatro, A Grande Esperança Branca, de rostos despencados distribuindo desgraças. Ai, meu Deus. Faz sentido, né? Pois é. Ou come muito. Isso é uma coisa bem legal de falar. Tem gente que, ao invés de se viciar no outro, né? Se tornar dependente emocional, se torna dependente da comida. Porque comer parece que você está querendo tapar esse vazio. A gente sente um vazio interno muito grande. Quem sente o vazio interno? Eu sentia demais esse vazio interno. E aí tem gente que quer compensar esse buraco interno com comida, sabe? A maioria dos codependentes era obcecado por outras pessoas. Com grande precisão e detalhes, podiam recitar longas listas dos comportamentos dos viciados. Sabiam o que os viciados pensavam, sentiam, faziam e diziam. Sabiam o que não pensavam, não sentiam, não faziam e não diziam. Os codependentes sabiam o que os alcoólicos ou os viciados em outras drogas deviam e não deviam fazer. E especulavam longamente sobre as razões que os levavam a fazer ou não aquelas coisas. Tá bom, querida? Muito obrigada por você ter vindo, viu, Isa? Vai com Deus. Quando eu tinha 12, parecia ter 18, exatamente. A aparência e também no comportamento, né? Porque como a gente é colocada em situações de risco, situações onde a gente precisa aprender a se cuidar muito cedo, a gente passa também uma falsa maturidade. É como se a gente por fora fosse bem mais madura,
É como não, gente? É bem isso, viu? A gente por fora se torna bem mais madura do que quem a gente é por dentro. Entendeu? Por dentro, a gente simplesmente bloqueou o nosso crescimento emocional. Mas por fora, a gente tem que mostrar uma responsabilidade, uma autoconsciência, como se fosse muito verdade, quando na verdade é só um mecanismo de autoproteção, né? De defesa e autoproteção. Então, mesmo esses codependentes que não sabiam, que compreendiam tão bem os outros, não conseguiam enxergar a si mesmos, não sabiam o que sentiam, não tinham certeza do que pensavam e não sabiam o que poderiam fazer para resolver os próprios problemas, se é que tinham problemas, não relacionados a seus alcoólicos. Então, o codependente sabe muito do outro, né? Sabe o que o outro pensa, sabe o que o outro deseja, sabe o que o outro vai falar, sabe o que o outro precisa, mas não sabe sobre si mesmo. A gente tem realmente essa desconexão interna. A Fernanda está dizendo eu também. Pois é, gente, isso é bem característico. Formavam um grupo formidável aqueles codependentes. Sofriam, reclamavam e tentavam controlar tudo e todos, menos eles mesmos. E com exceção de alguns modestos pioneiros em terapia familiar, muitos assistentes sociais, inclusive eu, não sabíamos como ajudá-los. A área da dependência química estava florescendo, mas a ajuda era concentrada apenas no viciado. A literatura e o treinamento sobre terapia familiar eram escassos. Do que os codependentes precisavam, o que eles queriam. E aí a gente fica por aqui. Faltou uma frasezinha da página de 21 que a gente continua no próximo encontro. Eu acabei estendendo um pouquinho, vou tentar ficar na meia hora na próxima vez, mas eu queria ver se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma sugestão para esse momento que a gente está tendo aqui, se vocês querem contribuir com alguma coisa. E também eu queria pedir, se vocês puderem, deixar aí o seu like, né, comentar mesmo, espalhar essa ideia, transmitir essa mensagem também para pessoas que vocês saibam que estejam precisando, né, avisar que a gente tem essas lives aqui às quintas-feiras. Eu aceito também sugestão, se vocês quiserem outro tema no lugar da leitura do livro, eu aceito tudo isso, a gente vai construindo junto, tá bom? É um momento para realmente a gente poder trocar e seguir juntas. E eu vou subir a gravação que eu fiz aqui pelo Facebook lá na minha página, Camila C. Brito, que é @Cami Brito Codependência no Facebook e no Instagram. Mas eu vou subir o vídeo para o YouTube e vou compartilhar na página do Facebook, tá bom? Ô, querida, muito obrigada, que você adora ouvir falar sobre codependência, que ajuda muito, que bom. Eu fico muito feliz de ajudar, muito mesmo. E então vou subir o vídeo lá para o Facebook, para o YouTube. E eu queria pedir que vocês se inscrevessem lá na página do YouTube, se fizer sentido para vocês, é claro, porque eu tenho bem pouquinha gente inscrita lá. E eu preciso chegar a 100 pessoas, acho que eu tô com 92, 91, alguma coisa assim. Preciso chegar a 100 pessoas para eu conseguir colocar o meu nome lá e conseguir fazer uma divulgação melhor da página, tá bom? Então é isso, meus amores. Agradeço demais vocês terem estado aqui comigo. Peço que vocês ajudem a levar essa mensagem mais longe, para a gente realmente formar aí uma comunidade onde a gente possa se abrir. Lá no grupo do Facebook, eu estou pensando em abrir um espaço de fala, como se a gente pudesse fazer um grupo de apoio online mesmo. Eu acho que vai ser bem gostoso. Eu mesma já tenho tido a necessidade de partilhar algumas coisas e não me sinto à vontade de partilhar em um lugar aberto, né? Gostaria que tivessem só nós codependentes lá dentro, tá bom? Então, quem tiver interesse de entrar... Oi, Fernando, querido! Quem tiver interesse de entrar, o link tá na bio do Instagram, tá bom? E também tem o link na página do Facebook, o link para o grupo Desvendando a Codependência Emocional. Ok, meus amores? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço infinito. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante. Me deem feedback de vocês, tá? Beijo enorme e eu vou indo. Eu amo também falar, dá até vontade de não ir, mas eu vou. Beijo, 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 beijo. Tchau!
Tchau, Aninha!